Está começando mais um programa jovem. Sejam muito bem-vindos a mais um programa e creio que Deus vai falar grandemente com cada um de vocês. Não é mesmo, Wallace? Eu ia me apresentar, mas você se apresentou. Esse é o Wallace. Esse é a Bia. Você nos conhece dos 10 últimos programas jovens que estamos aqui. Exatamente. Mas, como sempre, Bia, a gente não tá sozinho. Exato. Obrigado, Espírito Santo, aqui, você se fazer presente. Ele tá ali naquela cadeira ali da fila dali da frente. Obrigado, tá? Tamo junto. Tamo junto. Mas eu não tô 100% sozinho hoje. Hoje eu tô com a plateia Eu tenho que encher, sabe? Eu tenho que... Hoje a plateia tá mais bonita. Hoje a tá, plateia gente? tá mais bonita. Tá bem mais bonita. Depois de 20 programas, a plateia tá bonita. A gente conseguiu trazer um povo bonito dessa vez. A gente conseguiu. A gente conseguiu. Conseguimos. Teve Graças ao bom reclamação, Deus. mas é a verdade. Eu tenho que falar a verdade. Sim. Vamos lá apresentar a plateia? 1, 2... Tá fraco, vamos de novo. Foi só um teste, a gente tá testando. Tá ligando a luz, tá ligando o microfone. 1, 2... Melhorou. Tá vendo que tá mais bonita? A gente tá bem mais iluminada, Tá né? bem mais iluminada, tá mais... Cheio do espírito, assim, Cheio do né? espírito. A gente vai arrumar uma confusão depois. Mas hoje o tema, o que vamos falar é algo muito interessante. Eu não sei se vocês perceberam, mas a gente tá aqui, né, meio com uma cor mais parecida dessa vez. Estamos rosa. Eu acho que é rosa ali, né? Tentou, mas... É rosa. Mas hoje é um tema muito importante, que é sobre o Outubro Rosa, né? E nós estamos aqui com algumas convidadas também. Além da plateia, nós temos hoje 3 convidadas. Eu vou chamar elas aqui. Então, gente, olha, de verdade, que programa, que plateia, que pessoas que eu convidei, misericórdia. Eu tô elevando o nível. Estamos elevando o nível. Sim. Eu vou chamar elas para cá. Vou chamar a Paulinha, a Bispa Roseli e a Jaqueline. Vamos pra... E antes da gente começar, eu queria que vocês começassem se apresentando. Eu sei que eu já chamei o nome de vocês, mas vocês apresentando, de qual igreja e... entre aspas. Eu sou a Ana Paula, mais conhecida como Paulinha. Paulinha. Isso. Eu sou da comunidade Cristã Figueira, que fica próxima daqui, há bastante tempo. Sou casada, tenho 2 filhos, são casados, sou avó de um netinho também. E estou aqui, eu espero, para acrescentar e incentivar e dar força e transmitir a paz de Deus para os corações. Amém. Você, eu acho que eu te conheci de algum lugar. Será? Não sei. Eu sou a Bispa Roseli, desta casa, da Batista El Shaddai. E glória a Deus, né, por esse programa. Vamos tratar de um assunto muito interessante, né? E glória a Deus. E eu sou Jaqueline, sou da Igreja Universal. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou enfermeira, trabalho no laboratório de imagem e espero acrescentar hoje com o tema muito importante de hoje. E vai ser muito interessante, vai ser 3 pessoas, 3 visões diferentes, um tema que a gente vai aprofundar. Já quero também estar agradecendo aqui o pastor Frank e o pastor Tuca por estar liberando a Paulinha. Eu não lembro o nome do seu pastor. Como? Pode falar. Darlisson. Obrigado, tá? Tamo junto. Mas antes da gente estar destrinchando esse tema, entrando no tema que é tão importante a gente estar falando, a gente vai dar só uma pequena pausa para que a gente possa entrar para o louvor, mas não sai daí, fica aí. Nós daqui a pouco vamos voltar e vamos falar sobre esse tema tão importante. Então, já volto. Deus, fogo consumidor.
Estou de pé na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Voltamos para as nossas perguntas. Vamos começar a nossa entrevista. O louvor foi abençoado. Eu chorei aqui as minhas lágrimas. Estava derramando em lágrimas, em oração. Eu acho que é suor, tá? Pode ser também. É, Tá muito tem calor. gente Então, eu queria começar fazendo a pergunta para Jaqueline. O quão importante, você como profissional da saúde, é a campanha do Outubro Rosa e a importância de a gente estar falando sobre ela, estar alertando sobre ela, os fatores sobre ela. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o geral do que é e o significado dela e o porquê de tanta importância desse assunto. Bom, a campanha do Outubro Rosa, ela surgiu em 1990 nos Estados Unidos. É uma campanha bem antiga. Ela começou a ter mais força no Brasil a partir de 2002. Então, com os resultados, a busca das mulheres com os exames de rotina, foi visto que teve uma busca muito grande das mulheres com os exames de rotina através da campanha. Então, teve um crescimento muito grande. Então, a gente vê que toda essa campanha
foi fundamental para ter um diagnóstico precoce, para que várias mulheres também sejam alcançadas com um assunto que é tão importante, né? Como é que você acha que, durante todo esse tempo, como a medicina, durante os anos, ela vem tratando sobre esse assunto? Bom, é de grande valia a gente lembrar que, através do Outubro Rosa, muitas pessoas foram alcançadas, né? O maior objetivo do Outubro Rosa é alertar as pessoas sobre a importância de fazer os exames periódicos, sobre fazer a mamografia, ultrassom das mamas, com uma certa frequência, que o ideal seja por 1 ano. Então, a gente vê que a medicina ela teve um papel fundamental para alcançar essas pessoas que, às vezes, não têm recursos, e o SUS tem ajudado muito com isso através dessa campanha. E você acha não, né? Quais são os fatores de risco que a mulher tem para atingir isso, né? Esse câncer na mama, e como a gente pode lidar como mulher para não ter essa probabilidade ou essa chance de ter um câncer de mama? Olha, os fatores de risco eles são diversos, começando pela faixa etária. Normalmente atingem as mulheres que têm a partir ali dos seus 40 anos, só que podem atingir mulheres com uma idade menor, né? Então, a faixa etária é uma questão importante. Pode atingir homens também, né? Apesar de não ser muito comentado, pode atingir homens também. Tem a questão do sedentarismo, tem a questão do tabagismo, pessoas que fazem uso de álcool, de drogas. Então, essas pessoas, infelizmente, são as pessoas mais atingidas. E tem a menarca precoce, que é a primeira menstruação que acontece mais cedo, a menopausa tardia, que acontece após os 55 anos. Então, são, sim, fatores de risco para o câncer de mama. Bispa, eu queria saber de você que você recebeu um diagnóstico de um nódulo em um dos seus seios. Eu queria saber como é que foi receber esse diagnóstico, como é que estava o seu coração, como é que ficou o seu espírito, porque a gente sabe que quando uma mulher ela vai receber esse diagnóstico, a gente sabe que pessoas são pessoas, então cada um lida de um jeito diferente. Aí eu queria saber de você, como é que foi esse processo para você, como é que você recebeu a notícia, como é que estava o seu coração na época. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É um diagnóstico muito fácil. Sim, imagino. Né? Porque tem 1001 pensamento, né, em nós. Mas eu tive uma tranquilidade muito grande. Foi muito engraçado, porque hoje eu vejo que o Espírito Santo me deu essa tranquilidade. Eu recebi o diagnóstico e o Bispo Marcos estava comigo, né? E tive muita tranquilidade de passar isso com ele, né? Ele sempre, todo o tempo do meu lado ali, né? Me apoiando, indo comigo nas consultas. E o Espírito Santo, o Espírito Santo me deu uma tranquilidade tão tremenda que eu não tive um pavor, não tive medo. Eu recebi como se fosse um diagnóstico normal. E todo o processo do diagnóstico que eu tive que passar ali, porque não é fácil, você recebe o diagnóstico e são vários exames que você tem que fazer. Sim. Né? E desde o ano passado que eu venho trabalhando, venho lutando com esse diagnóstico. Então, não é uma coisa fácil, não falo para você que é uma coisa fácil. Mas, quando nós servimos ao Senhor, o Senhor ele nos dá paz. Então, eu senti essa paz dentro de mim, que tudo poderia dar certo, né? Então, eu tive muita tranquilidade em relação a isso. Quando assim que você estava ali, imagino, no consultório com o médico, eu fico pensando, imaginando, qual foi, tipo assim, o médico falou, assim, possível diagnóstico, eu acabei de pensar, falei assim, qual foi o primeiro pensamento que veio na sua mente? Eu sei que você acabou de falar que você teve ali a calmaria, a paz do Espírito Santo, mas qual foi, tipo assim, o primeiro pensamento que você teve quando você recebeu esse diagnóstico? Foi antes do nascimento do meu neto. Então, foi a primeira coisa que eu pensei. Falei, meu Deus, o meu neto está para nascer. E, em nome de Jesus, eu vou ver o meu neto nascer, né? Então, Deus deu todo o tempo a tranquilidade em relação a isso. Claro que, no momento, você para e pensa, né? Em toda a sua vida, em todas as situações. Mas a tranquilidade sempre presente, né? A paz do Senhor sempre presente no meu coração.
Amém. E você falou que desde o ano passado, né, que você vem enfrentando isso. Você lembra mais ou menos em que mês, assim? Foi no começo do ano? Eu acho que, se eu não me engano, foi mais ou menos em agosto, esse diagnóstico, né? Nós passamos, eu passei, fiz os exames, aí a doutora veio e falou, né, que tinha um diagnóstico, um nódulo no seio, e quando eu fiz os exames, apareceu que era um nódulo, e a aparência dele não estava normal, assim, não estava meio estranha a aparência dele. Então, foi preocupante em relação a isso, né? Paulinha, agora eu vou fazer uma pergunta para você. Você falou que pode chamar de Paulinha, eu vou chamar de Paulinho, então. A gente já é irmão em Cristo, então é isso. Claro. Eu queria saber que sua filha, ela mora em outro país. Corrija se eu estiver certo. Sim. Ela mora em outro país. Eu queria saber como é que foi para você, como mãe, a sua filha, ela tá do outro lado do mundo, e você receber essa notícia. Queria que você me contasse como é que foi isso, como é que estava a sua mente, o seu espírito naquele momento. Como é que foi para você receber essa notícia? Conta um pouquinho sobre esse processo. E também já fala o nome da sua filha também. Sim. O nome dela é Nathalie. Hoje ela está com 29 anos, mas quando aconteceu, ela estava com 28 ainda. Diferente do que a Jaqueline falou, né, que a probabilidade maior é a partir dos 40. E ela com 28. Então, quando ela entrou em contato comigo, que hoje, para mim, o WhatsApp é obra do Senhor. É fundamental, né? Eu fico imaginando Através... como é que era antes. Porque é onde a gente consegue olhar, né, ver a pessoa, conversar. Então, assim, é uma bênção. Para mim, ele tem sido uma bênção muito grande. Eu acredito para todo mundo. Então, quando ela entrou em contato com a gente, a primeira vez que ela comentou que ia precisar ir no médico, porque ela estava sentindo, ela sempre foi muito cuidadosa com isso, em se analisar. E ela falou que precisava passar no médico. Eu falei, com certeza, vai, porque não está normal. E, nesse dia que ela foi ao médico, ela já, nesse primeiro momento, para mim, era simplesmente uma consulta comum. Então, só que ela foi, e, nesse mesmo dia, ela passou pelo médico, fez ultrassom, já fez mamografia e foi solicitado a biópsia. Então, foi tudo de uma vez, no mesmo dia. Foi rápido desse jeito? Foi. No mesmo dia, aconteceu tudo isso. Quando ela entrou em contato com a gente para contar o que aconteceu, ela já estava sentindo que tinha algo diferente. Então, na hora, eu senti como se a minha pressão estivesse caindo, sabe? Você perdendo as forças, ficando enfraquecido, o seu físico ficando enfraquecido. Eu senti isso. Mas eu falei, Nathalie, nós vamos aguardar, e nós entramos num propósito nesse período, um propósito de jejum e oração na madrugada, porque realmente tinha que ter um propósito, né, e colocar diante do Senhor. E nós ficamos aguardando o resultado. No dia do resultado definitivo, nós já estávamos assim, acho que o Senhor já estava trabalhando ali, isso, né? Porque na minha cabeça de mãe, a distância já começou a ficar aquela, né? Mas assim, graças a Deus, eu vivo rodeada da minha família, de amigos, da igreja. Então isso trouxe uma segurança, e a minha filha também, através do comportamento dela, da forma com que ela me passou, isso foi me dando uma tranquilidade também, como a Roseli falou. É a paz, realmente, que excede todo entendimento. O primeiro contato, a primeira vez que eu ouvi, eu tive essa reação, o meu corpo teve essa reação, da pressão, parece que estava caindo, eu estava perdendo as forças. Mas o Dinho estava comigo, o Dinho também ficou muito mal, mas, assim, conforme foi passando as horas, a gente foi sentindo algo do Senhor para nos dar força. E você lembra também quando que foi, mais ou menos, o dia que ela soube da notícia, né? Sim, Bia, foi algo tão interessante. Está acontecendo algo muito interessante hoje. E eu sei que é algo do céu mesmo, porque quando a Nathalie foi para o hospital, para essa consulta, que aconteceu tudo isso, foi dia 18 de outubro. Hoje eu estou aqui com uma mãe longe,
mas louvando ao Senhor. Porque, dia 18 de outubro, porque é para a glória e para a honra do Senhor. Amém. Estamos já se emocionando aqui. Mas a gente vai dar uma pausinha, rapidinho. A gente vai para o nosso louvor. Então, vai daí meu tecladista e minha cantora Levita do Céu. Já volta.
chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Amém, amém. Creio que Deus está falando grandemente com cada uma de vocês. Eu sei que a gente começou agora, mas eu sei que Deus já está falando com cada um aí que está assistindo. E voltando para Ana Paula novamente. Ana, a gente sabe que é um tempo muito difícil, ainda mais você que lidou com isso assim distante, né, da sua filha. Mas durante esse período, você teve orações dos seus pastores? Vocês pediram também ajuda para eles? Como que foi? Se é muito importante a gente também contar com o apoio dos nossos pastores. Com certeza, com certeza. Ainda mais porque os meus pastores, nós nos conhecemos, por exemplo, a mais conhecida como Tuca, né? Que é a esposa do pastor Frank. Eu conheço a Tuca desde 11 anos de idade. Ele foi um pouquinho depois, foi na juventude. Então, assim, faz parte, né, da família, somos amigos, servos do Senhor, servimos ao Senhor juntos e são nossos pastores. Então, assim, eles estavam juntos desde o início, em todo o tempo. A igreja, porque assim muitas pessoas não conhecem a Nathalie, né? Mas se colocaram na brecha como intercessor. A igreja, todo mundo juntos. Inclusive, a semana passada, retrasada, nós tivemos o Cântico de Maria na igreja. Aliás, desculpe, foi um batismo. Foi num sítio que nós estávamos e ela ligou bem na hora que ia começar o louvor. Aí eu aproveitei e virei o celular para a igreja, todo mundo cumprimentou ela. Então, assim, é um carinho. E, realmente, as pessoas pegam para si a situação. E eu estou cercada, realmente, são anjos que o Senhor dá ordem ao nosso respeito e lutam conosco. E eu sinto isso, através dos meus pastores, família, amigos e a igreja. Amém. Você vê como é importante, né? Muito. A gente está cercado assim, de pessoas que estão ali Sim. apoiando, ainda mais para você, que foi um tempo assim, muito difícil, né? Com certeza. Longe. E durante esse processo, teve algum momento que você pensou que não teria cura? Que você, assim, que a sua fé meio que foi abalada? Pergunta difícil essa, né? Mas é realidade, e eu acredito que Deus é tão poderoso que Ele nos conhece. E Ele compreende, às vezes, quando a sua fé é abalada. Ele é muito compreensível. E eu tive, sim, porque veio na minha mente a distância. Meu Senhor, e agora? Como será isso? Será que a Nathalie vai ter o tratamento necessário? Será que ela vai ter os cuidados necessários? Como se eu fosse a medicina em pessoa e eu tivesse que estar lá para cuidar. Mas é assim que a gente pensa como mãe. Então, na hora, sim, eu me abalei. Teve esse momento, eu passei uma semana em altos e baixos, como uma montanha-russa. Tinha hora que eu estava uma fé inabalável. Daqui a pouco parecia que estava, né, meio balançada. Só que uma coisa importante que aconteceu. O Senhor tratou com a Nathalie de uma forma sobrenatural. E, através da vida dela, toda a família, todos os parentes foram fortalecidos. E nós estamos conseguindo vencer de uma forma muito linda, sem aquele sofrimento que parece que não existe Deus, não, muito pelo contrário. O Senhor compreendendo o momento de fraqueza e conosco em todo o tempo. E, através da vida dela, do comportamento dela, tudo está sendo diferente. Ela tem sido a guerreira por nós. E nós estamos aprendendo com ela até hoje. Amém, glória a Deus. Difícil, né? Forte. É forte, porque ainda mais para uma mulher, né? Tem toda aquela vaidade, né, do cabelo, da aparência. E para ela, como que foi? Assim, mesmo longe
como que foi para ela, assim, saber de tudo isso, ou de lidar com tudo isso? Quando ela recebeu mesmo o diagnóstico, né, oficialmente, ela falou que ela estava descendo a escada da casa, dentro da casa dela, do quarto para a sala, o celular tocou, ela atendeu, e ela falou: mãe, aí eu ouvi a confirmação. Ela falou: eu desci, me joguei no chão, me acabei no chão, chorei. Ela falou assim: parece que eu não chorei, eu urrei. Com muita força, fiz perguntas para o Senhor. E fiquei, acho que uma meia hora no chão. E ela sozinha. Ela falou que... o Ethan estava dormindo, o meu netinho. Ela falou que, depois disso, veio a paz que excede todo entendimento. Glória Veio a força do Senhor sobre a vida dela. Ele foi derramada sobre a vida dela. Ela se levantou e falou: Senhor, se é para eu passar por isso, eu vou passar, porque o Senhor está comigo. E, depois disso, ela tem tido uma atitude, ela tem sido procurada por pessoas, e a Nathalie é serva. A Nathalie é serva desde o ventre. E ela continua sendo serva até hoje, através do testemunho dela, da cura milagrosa do Senhor na vida dela. Amém, glória a Deus. Jaqueline, eu queria fazer uma pergunta para você. Se o autoexame, ele ainda é uma ferramenta utilizada, e se for uma ferramenta utilizada, como é que ele deve ser feito e com qual frequência ele deve ser feito? Bom, o autoexame ele é essencial, porque para a mulher que se conhece, para a mulher que toca na mama com uma frequência, ela vai perceber quando tiver uma nodulação, quando tiver uma retração de mamilo. Então, tudo isso é identificado no autoexame. Então, é importante ali, a mulher, quando estiver tomando banho, ela fazer o toque, ela fazer o toque das axilas, fazer o toque da mama, perceber se o mamilo não retraiu, que é um dos sinais e sintomas assim que a pessoa sente, que às vezes a pessoa percebe. Então, é importante fazer pelo menos uma vez no mês. E, assim, tendo essa frequência, ela vai perceber se caso aparecer uma nodulação, se caso aparecer algo diferente. E lembrando que o autoexame ele não substitui os exames de rotina. Então, apesar de eles serem feitos com uma certa frequência, os exames de rotina eles não devem ser excluídos da rotina da mulher também. Então, você falou que não substitui o exame. Eu queria saber com qual frequência deve ser feito a mamografia e qual é o papel ali do enfermeiro em relação ao paciente nessa parte quando tem ali o exame e o encaminhamento para esse paciente quando ele recebe ali o diagnóstico. O exame de mamografia ele é indicado para as mulheres com aproximadamente 35 anos para cima. Vai depender muito se a mulher tem um diagnóstico já diagnosticado assim na família, de mãe, da tia, de uma prima, de algum familiar mais próximo. Então, o exame de mamografia ele é feito a partir dos 35 anos, se caso ela tiver ali um histórico familiar. Se caso não tiver esse histórico, a partir dos 40 anos começa a fazer a mamografia. E o papel do enfermeiro ele é fundamental, principalmente na parte de educação, né? Ele explica como funciona o autoexame, explicar se caso tiver alguma alteração procurar um médico, e o enfermeiro mesmo consegue fazer esse encaminhamento para algum exame, se caso necessário. Bispa, a pergunta vai para você agora. Como que foi para a sua família receber essa notícia, né? E como que foi? Como eles lidaram com isso? Ficaram assustados, né? Principalmente o bispo, que na hora que estava comigo, ele ficou bem assim apreensivo, né? Não é porque nós somos cristãos que não vem, né? A gente fica tenso, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então foi bem complicado, devido e também nós estávamos passando momentos difíceis já, né? Foi um ano bem complicado para nós. Então, aí vem esse diagnóstico. Aí a gente sabe que, quando vem uma situação dessa, é hospital direto. Tanto que eu fiquei meses indo em hospital, fazendo vários exames, né, para ver.
Então, foi bem tenso, assim, né? Foi bem estressante e preocupante. A família toda ficou bem preocupada. Eu queria saber, nesse período aí que você estava passando por vários exames, eu imagino que deve ser bem tenso, você fica muito pensativo com cada exame que você vai recebendo. Eu queria saber de você, como é que foi esse processo e qual foi as armas ali que você utilizou para estar passando por esse processo. Algumas pessoas, elas usam muitos louvores, oração. E eu queria saber como é que foi para você esse processo e qual armas ali você usou para estar passando por isso. Primeiro, muita oração, né? Muita oração, buscando ao Senhor. E o processo todo foi bem assim, não foi fácil, né? Foi bem complicado, porque esse negócio de ficar indo toda hora no médico, aí tinha que fazer exame, e já tinha feito os exames, tive que repetir novamente os exames, e são exames chatinhos de fazer, né, bem complicado. E então não é fácil, né? Mas em tudo o Senhor nos dá graça e a gente consegue superar, né, essa situação. Então mas foi difícil, não foi fácil, porque você viver em mês e mês tendo que ir para o hospital, e você sabe que hoje em dia é difícil, né, você ir para o hospital, e aí você tem que ficar na sala de espera, esperar, e aí vem os pensamentos, né, enquanto você espera todo o diagnóstico. Aí foi bem difícil, né? E as armas que eu usei foi a oração. A oração, ela pode, se todos que tivessem numa situação como essa ou outra situação difícil e realmente buscasse ao Senhor, não é que todas as doenças o Senhor vai curar, mas o processo que você está vivendo numa situação dessa se torna mais fácil, porque você pode sentir a presença do Senhor, pode ver que Ele está com você. Então, se todo mundo buscasse, neste momento, a presença do Senhor, tudo seria muito mais fácil, né? Nós não podemos deixar o desespero dominar a nossa vida, porque é isso que o inimigo quer, que a gente realmente venha se desesperar. E quando nós deixamos isso acontecer, o inimigo se agrada disso. E aí a gente não consegue enxergar mais nada a não ser, no meu caso, né, poderia ser um câncer, poderia enxergar, não vou ser curada. E aí a gente sente isso. Então, por isso que a gente não pode deixar o desespero dominar, porque o Senhor é conosco. Seja igual foi o caso da filha da Paulinha, que ela realmente teve o câncer, né? Mas em todo o tempo a família estava ali com ela, orando, ajudando, né, no que pôde. E tem que ser assim, porque é assim que o Senhor vai nos sustentar. Amém? E durante esse processo, teve algum louvor que te marcou, alguma palavra, ou algum momento assim que você viu que realmente era Deus ali na causa? Teve algum louvor? Um louvor que eu ouvia muito é o Escape, né? E o Senhor, Ele sempre tem um escape para nós, sempre, sempre, sempre Ele vai ter um escape para as nossas vidas. Então, por isso que nós que realmente entendemos isso, nós não podemos largar de estar na presença do Senhor. Estar na presença do Senhor é algo maravilhoso, porque Ele nos faz enxergar coisas que, na situação, a gente não consegue enxergar, porque muitas vezes a situação quer nos cegar. E Ele sempre tem uma porta de escape. Então, um louvor que realmente eu ouvi muito, né, em casa, e meditava sobre ele, é o Escape. Realmente é um louvor muito bom. Concorda? O papo tá incrível, tá muito bom. Mas a gente vai dar uma pausinha rápida para a gente ir para o nosso momento de louvor. Então, fica aí em casa, eu sei que você está adorando a conversa, mas rapidinho a gente já volta, a gente vai estar aqui louvando e adorando ao Senhor. Então, a gente já volta.
com tudo que Ele faz. Glória a Deus. Voltamos para nossa entrevista, tá um papo muito interessante. A conversa tá deixando emocionado, informado. Eu ia falar Estamos aprendendo bastante. conformado, não. É. Paulinha, a gente sabe que você tem essa ligação com o louvor. Sabemos que você canta, tem toda essa parte do louvor. Eu queria saber se, nesse processo que você passou com sua filha, se teve um louvor específico que foi te ajudando nesse processo, ou louvores específicos que foi te ajudando nesse processo. Pode não ser só um, né? Sim. Tem um louvor bem antigo, inclusive. Na verdade, esse louvor sempre me marcou, porque eu não sei se eu posso chamar de medo, mas eu tenho um temor muito grande, às vezes, com o que eu estou cantando. Porque assim, eu tenho muito medo de não estar condizendo com aquilo que eu canto. Isso realmente mexe comigo. Então, tem aquele louvor, não sei se, de repente, perto quero estar. Nossa, é muito bom. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei somente a ti. Então, esse louvor, na verdade, ele já mexe comigo há muito tempo, mas eu vivi mais uma experiência, minha família, porque para o meu netinho nascer, foi outro milagre. Então, nesse processo, esse louvor, quando eu acompanhei o parto de longe na questão das informações, junto com a sogra da Nathalie, ela me dando todas as informações, e chegou um momento que eu fiquei muito... Eu me joguei no chão, foi a vez eu me jogar no chão, e depois eu comecei a cantar, e eu e o Dinho demos as mãos, e começamos a cantar esse louvor. Eu falo, Senhor, eu preciso cantar esse louvor, porque eu preciso viver o que eu canto. E isso aconteceu. Então, quando eu tive o diagnóstico da Nathalie também, ele ficou marcando a minha vida, e a música do Thales Roberto, A Resposta, que ele canta com o Renascer. Bom também. Eu vivo de milagres, dessa vez vai ser mais um milagre. Então, assim, são louvores que a gente tem esse temor de cantar por conta de você realmente declarar aquilo que, pelo menos, você está procurando viver. Né? Insistindo em viver, porque nós somos seres humanos fracos, pisamos muito na bola, mas o Senhor sonda o interior e Ele vai ver se você está se esforçando para corresponder com aquilo que você canta. Esses dois são os que mais me marcam. E são muito bons. Esse Perto Quero Estar... Nossa, consegue dar uma palhinha agora? Posso ir já para o refrão? Pode ir pro refrão. Te louvarei. Nesse momento, a plateia vem comigo. Não importam as circunstâncias. Mostra a plateia. Pense nisso. Adorarei somente a ti, Jesus. Amém. É muito É bom. forte. É muito forte. Você poderia falar brevemente assim do milagre que foi o seu neto, pra gente? Ah, sim. A Nathalie, ela teve um bloqueio de placenta. Ela já teve a informação um pouquinho antes, né? Uns meses antes, ela teve que fazer repouso, teve toda uma situação. Aí tudo passou, conseguiu, falou, estava tudo bem, já tinha desbloqueado a passagem, ficou tudo bem. Quando chegou a data certa para o Ethan nascer, que ela começou a sentir as dores, ela foi para o hospital logo cedo e começou a ter um sangramento que não tinha explicação. Só que, lá nos Estados Unidos, eles vão até o último para você ter o parto natural, né? O parto normal. Só que, na situação em que ela estava passando, não podia mais. Já teria que partir para a cesárea. Só que ficou a Nathalie sofrendo, o Caio sofrendo, ela tendo sangramento. Só que não era aquele sangramento muito expressivo. Então, os médicos insistindo, ela tendo contração, e
Foram, acho que, praticamente 12 horas nessa agonia, porque ela chegou lá bem cedo e só à noite que ele nasceu. Então, durante esse processo, a hemorragia começou a aumentar e ela foi ficando fraca. Então, todos perceberam que o negócio estava ficando complicado. O meu genro, de repente, decidiu conversar com a equipe e falou, se tiver que assinar qualquer documento, me dá que eu assino, mas, pelo amor de Deus, faz a cesariana na minha esposa, que ela não está aguentando mais. E eles levaram ela para a sala de cirurgia. E, na sala de cirurgia, ela sentiu algo diferente, porque ela percebeu que a anestesia não estava pegando. Só que ela não conseguia falar, porque ela, tipo assim, com o inglês ela não estava tão bem. Então ela começou a clamar por Jesus. Help Jesus, muito alto. E eles perceberam que ela estava chamando por Jesus. Aí começaram a mexer com ela. Ela conseguiu levantar a perna. Então eles entenderam que ela não estava anestesiada. E eles iam fazer a cirurgia já iam cortar ela. Nossa. E ela, através desse grito, ela conseguiu chamar a atenção dos médicos. Eles aplicaram novamente a anestesia, viram que a situação estava bem complicada, mas, para a glória do Senhor, meu neto nasceu saudável. Amém. E está lindo, maravilhoso. Amém. E ela ficou bem, graças a Deus. Amém. Mais um milagre para contar. Mais um milagre. Então, esse louvor me acompanha assim a vida toda. E é mesmo uns testes assim bem difíceis, sabe? Mas a gente está passando pela graça do Senhor, pelo nome do Senhor, a gente está passando. Amém. Amém. E, bispa, sabemos, igual você citou, né, que foi um momento e um processo muito difícil, mas gostaria que você falasse como que se deu assim o final, como que foi o resultado final, assim. Você realmente tinha algo ou não? Depois de vários diagnósticos, né, vários exames que eu fiz e passei por vários médicos, aí me encaminharam, né, para o Hospital das Clínicas e eu fui fazer o ultrassom, o exame de mama, e aí a doutora viu, começou a mexer, né, com o aparelho, procurar, e não estava encontrando o nódulo. Sendo que eu já havia feito a biópsia, né, porque eles acharam o nódulo. Então, foi feita uma biópsia. Aí ela pegou o exame, viu que eu tinha feito a biópsia, começou a procurar. E não estava achando. Aí chamou o diretor dela, né, da doutora, e aí ele começou também a mexer e não achou o nódulo. E aí, quando eu vi, eu estava com, acho que, uns 6 doutores dentro da sala. Nossa, nenhum todos sem acreditar, procurando, né, o nódulo. Cadê o nódulo? Cadê o nódulo? Ele nada. Aí ele falou assim, então vamos fazer o outro exame para ver se aparece alguma coisa. Foi feito outro exame, também não achou mais nódulo nenhum. Para a glória do Senhor, né? E foi assim. Aí, agora eu só vou ser acompanhada o ano que vem, né? Só para... Desencargo de consciência. Desencargo mesmo, só para confirmar aquilo que Deus fez. Porque tinha passado já por vários médicos. Aí acharam o nódulo, acharam até estranho o nódulo, porque estava pelo que a médica falou, a aparência dele estava feia. Então, aparência feia. O que quer dizer isso, né? Então, ele estava lá. Mas os últimos que eu fiz, não apareceu mais nódulo nenhum, para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém. Eu imagino a cena. O primeiro médico olha aqui e fala, como assim? Chama o segundo. Aí o segundo, Como assim? Aí vai chamar o terceiro. Aí daqui a pouco a sala tá cheia. Foi bem assim mesmo. E o nódulo tinha Foi sumido. aparecendo os médicos e eu falei, meu Deus, está acontecendo. Aí a doutora falou, não, que a gente não está achando o seu nódulo. Glória a Deus. Ai, glória a Deus. Eu queria fazer uma pergunta para você, que é como, em questão de rede de apoio, como uma mulher ela recebe ali o diagnóstico de câncer, como é que a família ela deve receber essa mulher
E tem realmente ali a parte da rede de apoio, o psicológico. Como é que essa mulher ela deve ser recebida quando ela recebe esse diagnóstico? Bom, além da medicina, a rede de apoio pela família, pelos amigos, é essencial, porque ali um momento de uma palavra, um conselho, uma pessoa que está ali do lado para acompanhar, a gente vê isso, né, na cara do paciente, no dia a dia, e a gente percebe como tem diferença quando a pessoa tem um acompanhamento da família, tem uma boa rede de apoio, tem uma boa estrutura, sabe, uma saúde mental melhor. Então, tem um prognóstico muito melhor quando tem uma boa rede de apoio. E, assim, já tem estudos confirmados pela medicina que as pessoas que têm uma religião, as pessoas que seguem a Deus, as pessoas que acreditam em Deus, ela tem a maior probabilidade de cura do que uma pessoa que não acredita em nada. Então, assim, mais do que a medicina faz, a gente sabe que a vida espiritual faz muito mais. Amém. Você já teve alguma experiência relacionada a isso? Questão de religião, assim, ou até mesmo de uma pessoa que foi curada, né? Que para a gente foi curada e a pessoa nem era de alguma religião. Pessoas que têm religião é muito mais comum de acontecer, né? Uma pessoa que segue a Deus é muito mais comum de acontecer, porque ali está crendo, ela está confiando, ela tem pessoas ao redor dela que estão confiando também. Então, assim, não é só uma energia boa, né? É a vida espiritual. É assim, a gente acredita, né? Nós como servos de Deus, a gente acredita que Deus ele opera milagres. Então, sim, já tive experiências assim de pessoas conhecidas que passaram por esses momentos difíceis e, assim, sem explicação, houve a cura, sem explicação, houve a resposta que ela nem esperava, né? Chegamos à nossa reta final. Eu quero mais emoção, por favor. De novo, de novo. Chegamos à nossa reta final. Isso Forçado, nunca mas tudo bem. foi forçado. Mas tudo bem. Isso aqui é tudo natural, somos todos naturais, fazemos tudo a moda natural. E antes da gente continuar, vamos abrir a pergunta para o nosso público maravilhoso, nossa plateia que está aqui hoje, com um sorriso. Então, vamos lá, alguém tem uma pergunta? Eu sou a Aline, eu queria perguntar para a Paulinha, você comentou que o seu neto ele foi um milagre, eu queria saber se a sua filha teve ele durante o período do câncer. Não, foi antes. Quando ela estava encerrando a amamentação, né, tirando a amamentação dele, pouco tempo depois, que não sei se questão de um mês, ela descobriu que estava com câncer. Foi algo assim, é tudo planejado por Deus mesmo. Ele realmente parou a amamentação e ela teve o diagnóstico. Tá bom? De nada. Mais alguma? Boa noite, eu sou a Carol. A minha pergunta é para a Jaqueline. Você tinha comentado que em homens também o diagnóstico é comum. E eu gostaria de saber se o procedimento é o mesmo, referente a exames, essas coisas. Isso, sim. No homem é um pouco mais difícil de detectar, né? A gente sabe que o homem é um pouco mais difícil de fazer exames, ele é mais, sim, tem menos sensibilidade quando tem alguma alteração no corpo dele. Mas, quando tem essa alteração, quando ele percebe, o procedimento é o mesmo. Então, ele faz os mesmos exames, ele faz a punção também, quimioterapia, radioterapia, se necessário, também ele faz. Obrigada. Mais alguém? Boa noite, meu nome é Ana e eu gostaria de fazer uma pergunta para a Jaqueline. Jaqueline, quando o exame é feito, esse diagnóstico, os enfermeiros vê ele antes do paciente, ele tem acesso nesse diagnóstico. Eles podem falar alguma coisa, acender uma luzinha no paciente, ou eles não podem, tem que manter em off? Bom, o enfermeiro, quando ele tem esse resultado em mãos, ele deve acionar o paciente, ele não pode falar o resultado do exame e a conduta que o paciente vai tomar dali para frente. Se vai fazer algum exame, se vai fazer algum procedimento. Esse é um procedimento que faz parte da conduta médica. Mas, sim, deve manter em alerta aquele paciente, então sempre mantém contato com ele,
pedir para ele retornar ao médico e não deixar o paciente fugir, não deixar o paciente escapar. Então, esse exame ele é dado para o paciente, mas a conduta médica, ali o procedimento é continuado com o médico. Legal, muito interessante as perguntas aí da plateia. Plateia sempre fervorosa. Obrigado, tá, plateia? Aqui, ó. Beijo. Jaqueline, eu queria saber, agora uma pergunta, agora eu. Qual dica você daria para uma mulher que possa estar recebendo esse diagnóstico e está com um possível medo, um possível receio? Qual dica você daria para essa mulher? Bom, ela ter uma rede de apoio é essencial, né, como a gente comentou, mas o medo ele faz parte quando a pessoa tem dúvida do que é, né? Na verdade, o medo vem da dúvida. Então, quando a pessoa não sabe o que é ou não sabe o que vai acontecer dali para frente, então é normal ter o medo, é normal ter o medo por parte da família, é normal ter o medo por parte do paciente, só que ela não pode se deixar vencer pelo medo. Então, ali é trabalhar nos pensamentos, é trabalhar para ter uma saúde mental, mesmo depois de um diagnóstico que é complicado de lidar, um diagnóstico que vem com uma tristeza depois, né? A família toda sente, a família toda também passa por esse momento que é bastante difícil. Então, é importante manter uma saúde mental ali boa, é importante os familiares estar sempre próximo e não abandonar pelo medo, né? Não abandonar ali a cura, não abandonar, não se deixar de lado pelo medo do que vai acontecer dali para frente. E, Ana Paula, gostaria que você falasse o que a sua filha representa para você e deixasse uma mensagem para aquelas que estão passando por essa situação, ou até mesmo para as mães que estão passando isso também com as filhas, enfim. Falar da minha filha. Mexeu num ponto bem... A Nathalie, quando eu descobri que estava grávida, desde 15 anos eu sou apaixonada pelo nome Abner. E, na minha cabeça, ela era o Abner. Então, a partir do momento que eu descobri que eu estava grávida, eu comecei a chamar o Abner. Só que aí o dia falou, amor, vamos, né, esperar um pouquinho para poder ficar chamando de Abner. Depois, no final, não era o Abner. Aí, enfim, decidimos colocar o nome Nathalie, e, desde então, aquele serzinho crescendo dentro de mim e fazendo parte da nossa vida de servos do Senhor, a vida corrida, a vida que está disposto a trabalhar na casa do Senhor. Então, a Nathalie, desde pequenininha, sempre foi envolvida com isso. Sempre foi muito estudiosa, sempre foi trabalhadora, sempre... Só que a Nathalie tinha essa parte de dona de casa. Talvez por falta de tempo, ela não tinha muito tempo para estar ali junto comigo, mas ela fazia. E, quando ela casou, ela teve uma mudança drástica, porque eu tinha muito medo de como seria, ainda mais muito longe, né, de como seria esse processo. E ela foi amadurecendo de uma forma muito linda, se tornou uma dona de casa excelente, uma mãe e uma esposa presente, companheira. Então, é um orgulho muito grande. E, depois de tudo, do que ela passou com o Ethan, né, para o Ethan nascer, ela foi muito guerreira. E, depois de tudo isso, o fato de ter tido câncer, ela trouxe uma lição para a gente de fé, confiança tão grande. E, assim, ela passando por tudo isso, mas sempre com aquele sorriso lindo e passando para a gente toda essa força. Então, assim, é algo muito especial. A minha filha é nosso orgulho. Nós, na verdade, nós temos presentes, né? Porque o Abner também é um filho especial demais. Ele é uma pessoa que, quando ele tem uma notícia, quando ele teve a notícia da irmã,
ele tem atitude diferente, ele é aquele que quer tentar resolver, ele não é aquele que para, se esconde ou que chora, mas ele é aquele que ele tem uma convicção de que Deus vai fazer alguma coisa tão grande que eu acho maravilhoso. É muito, muito legal isso. Então, na hora que ele teve essa notícia, ele falou: mãe, tentar, é correr atrás, é ir para o médico, é fazer tudo o que precisa. E o Senhor vai agir, o Senhor vai agir. Então, ele transmite sempre isso, sempre essa convicção, essa certeza de que Deus vai agir. E o Senhor agiu e transformou a vida da Nathalie, porque a cada tempo que passa, ela amadurece mais. E ela é essa pedra preciosa, esse tesouro. É o meu passarinho, porque canta, louva ao Senhor com coração, corpo, alma e espírito. Está ensinando o filho no mesmo caminho. E eu sei que o Ita vai fazer uma diferença nesse mundo também. Amém. Glória a Deus. Então, é algo muito especial. E para todos que estão nos ouvindo, que o Senhor, que você tenha certeza, se a mãe que, de repente, tem um diagnóstico de um filho assim, o Senhor entende se você se desesperar um pouco. Ele te compreende, mas tenha certeza de que você tem um Deus que está cuidando de tudo, que está no controle de tudo. Outra coisa, não se exclua, não se esconda, não fique sozinho. Procure as pessoas, procure os amigos, a família, a igreja, os seus pastores, procure, porque é muito bom ter essa rede de apoio tão grande. E isso a Nathalie está tendo lá, e isso tem trazido paz ao meu coração. Os meus amigos, onde eu trabalho há 16 anos no laboratório da MK Sabe, eles têm me embalado de carinho, um carinho tão grande, porque eu sei que são pessoas que o Senhor coloca em nossos caminhos para serem bênçãos. Então, quando a gente procura ser bênção, o Senhor opera maravilhas. Então, vá por esse caminho, não fique sozinho, independente do diagnóstico. O Senhor é poderoso para transformar em testemunho de vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Bispa, eu queria que também você, para finalizar, que você deixasse uma palavra para o pessoal que está assistindo a gente em casa, para as mulheres que estão assistindo a gente em casa, que estão trilhando esse caminho do diagnóstico, da incerteza, e aquelas que já estão com o diagnóstico, com certeza que já estão com câncer. Eu queria que você deixasse essa palavra para elas. O que eu tenho para te falar é que sempre confie em Deus. Que se existe alguém, por mais que a nossa família está conosco, mas existe alguém que se chama Jesus. Ele é aquele que pode nos confortar no mais profundo do nosso coração, da nossa alma, e Ele que vai nos incentivar, Ele que vai nos fazer vencer. Então, que você realmente confie que o Senhor é com você, confie que Ele estará com você, vivendo esse momento que você possa estar passando, é difícil, confie, acredite, que tudo vai dar certo. Amém? Amém. E tem uma péssima notícia que chegamos ao fim. Eu acredito que foi um programa tremendo, né? Acho que muitas mulheres serão tocadas por esse programa, com as palavras que foram ditas aqui. Eu acredito que as pessoas que também estão aqui foram tocadas, foram ministradas por Deus. Agradeço cada um de vocês, agradeço a Paulinha, a Bispa, a Jaqueline, pela disponibilidade da gente estar falando sobre um tema, né? Cada pessoa trouxe uma visão do que viveu, da vivência que tem com o trabalho, da vivência de que passou por um pré-diagnóstico e da vivência de uma mãe. Eu agradeço muito vocês, que vocês continuem sendo poderosamente usadas pela mão de Deus. Amém. E não nos deixam de continuar assistindo, né? Sim. Assim como elas falou, creio que Deus falou com cada um de vocês. Nós trouxemos aqui e elas trouxeram testemunhos, mas eu creio que através da vida delas, muitas pessoas foram tocadas, né? Poderosamente pela palavra do Senhor, assim como nós também fomos tocados, né? Então, continue assistindo os próximos programas, creio que serão uma grande bênção também. E não nos deixem de seguir, né? Nas nossas redes sociais. Está na onde, Bia, as redes sociais? Está aqui embaixo. E o endereço da igreja está na onde, Bia? Está aqui embaixo também. E o horário do culto, Bia? Também está aqui embaixo. Ah, está tudo embaixo.
Então, seguimos para o final do programa. Isso. Não só, mas não é o final do programa jovem. Assim como um dia teve 10, haverá 100 programas. Assim como um dia haverá 100 programas, haverá 1000 programas. E muitas pessoas sendo tocadas. Mas antes de encerrar, a gente consegue encerrar com louvor? Então vamos lá. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado. Obrigada, Deus, que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser. Cada vez mais eu te agradeço. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser. Cada vez mais. Quanta esperança, santa harmonia, ouço uma voz me chamar, voz de perdão. Brilho celeste, então, toca minha face com ternura e diz: meu filho, descanso e paz, e vais achar. Cristo te amo, tu és minha luz, minha luz. Eu te agradeço.